baseados em distâncias. Hoje a gente vai ver esse, e na próxima aula a gente vai ver outros. Distâncias. O nosso objetivo aqui é resolver o problema de classificação, né? Então, eu quero classificar em um conjunto de classes pré-determinado, né? Ou, no caso de classificação é esse, ou fazer a predição também, né? Em um conjunto pré-definido de classes, ou predizer. Então, esse seria o problema de classificação, e esse daqui seria o problema de regressão, por exemplo, né? Predizer a resposta para uma nova observação. Dadas as características do objeto. Então, esse daqui é o primeiro que a gente está vendo, é o KNN, ou K-Nearest Neighbors. Se a gente está num problema de classificação, então, digamos que você tem x1 e x2, que vão me ajudar a calcular a distância entre duas observações. E aqui eu tenho em xzinhos ou bolinhas a classificação dos meus objetos, tá? Imagina que essas bolinhas são todas do mesmo tamanho. E eu quero uma regra, né, para classificar uma nova observação. Por exemplo, aqui, né, esse triângulo aqui, eu quero classificar ele na classe bolinha ou na classe X, tá? Então, para classificar essa nova observação, eu preciso determinar um K, né? E aí eu vou olhar quem são os vizinhos mais próximos desse triângulo, e eu vou classificar ele de acordo com a classe mais frequente, tá? Então, aqui, a minha G vai ser a função de predição de xt, que são as características desse triângulozinho aqui. Se vocês preferirem, o triângulozinho, vai ser a moda de Y. Então, imagina que o Y é a classe, tá? Então, YI pertence, nesse caso aqui, a classe 1 e classe 2, tá? Aí eu vou classificar esse G de T usando a moda de Y1 até YK, em que Y1 até YK são os K vizinhos mais próximos da observação T. Tá? No caso ali, poderia ser aquele triângulozinho ali, tá? Então, ele é um algoritmo bem simples, embora ele pode ser bem custoso. Se você tiver um número grande de observações, você precisa, de alguma forma, calcular a distância, e a distância também pode ser vários tipos de distância, né? Da nova observação que você quer classificar a todos os outros elementos da sua base de dados, selecionar os K
K vizinhos mais próximos, contar quais são as classes mais frequentes nesses vizinhos mais próximos, e daí você vai classificar ele com a classe mais frequente, né, com a nota das classificações dos vizinhos mais próximos, tá? Então, se você tiver uma base para classificar que é grande, vamos supor que você tenha na base de treinamento 200 observações e na base de teste 40 observações. Então, para cada um desses 40, você vai ter que calcular a distância dele para todos os outros elementos, 200 da base de treinamento, para ver qual que é a classe mais frequente e selecionar os cavezinhos mais próximos, tá? Então, ele demora um pouco, se você tiver uma base grande, né? Mas notem que, assim, a gente não introduziu nenhuma estrutura paramétrica aqui. A única coisa que a gente está olhando é distância, tá? E, aliás, a distância, quando a gente fala de vizinhos mais próximos, a gente pode colocar essa pergunta: segundo qual distância, né? É distância euclidiana, é distância de Mahalanobis, de Minkowski, enfim. Tem vários tipos de distância também que a gente pode considerar, tá? No caso de regressão, também dá para usar os vizinhos mais próximos, né? Então, vamos supor, então esse daqui é um problema de classificação. E esse daqui seria um problema de regressão. Em um problema de regressão, no caso aqui, né, linear, não precisa ser linear, mas com uma preditora só, né? Então, vamos supor que você tem a sua base aqui de treinamento e você quer usar o KNN para predizer o Y de um novo determinado X. Esse daqui vai ser o XT, tá? Como predizer o Y para esse XT? É que, bom, na teoria, ele era uma observação da minha base de teste. Então, eu tenho o valor do Y dele, eu só não usei ele para fazer a modelagem, tá? Então, eu vou devolver aqui, ó, sabendo que isso daqui tá na base de teste, tá bom? E eu não observei o Y dele. Então, ele está mais perto desse X, eu vou predizer ele aqui. Esse daqui, em laranja, seria para cá igual a 1. E o outro extremo? E se eu usar, então quantas observações eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E se eu usar o K igual a 11? Qual que vai ser a predição agora eu vou perguntar para o Matheus. Matheus, se eu colocar esse X aqui, T mais 1, não vou chamar de T mais 1 não, vou chamar de Q. Qual que vai ser a previsão dele se for K igual a 11? Vai ser a média de todo mundo. E para todo mundo vai ser a mesma predição, tá? Então, aqui, ó, Oi? Esse daqui vai ser o valor predito para todas as observações quando eu usar o K igual a 11, tá? Bom, então, no caso G de XT, um XT que está na base de teste, XT pertence à base de teste, eu vou considerar a média dos Y1 até YK, em que Y1 até YK são os K vizinhos mais próximos. E no meio do caminho, eu tenho aqui métodos intermediários, tá? Então, se eu considerar, por exemplo, os
dois vizinhos mais próximos, eu vou classificar aqui. Aí, quando eu chego aqui, a classificação vem, a predição vem para cá. Aí, ele está aqui, ele vem para cá. E assim por diante, tá? Então, aqui ele vem aqui no meio, tá? E assim vai. E aí, eu tenho, então, um problema para resolver, que é a escolha do K, né? Então, qual K que eu vou escolher? Se eu colocar K igual a 1, eu vou ter uma variância grande e um viés pequeno, só que eu tenho um caso extremo de interpolação. Se eu colocar o maior K possível, eu vou ter uma variância pequena e um viés grande. Então, a variância, quando a gente fala de variância e viés, é a variância dos valores preditos, tá? Então, variância grande para o K igual a 1, variância grande e viés pequeno, e aqui, variância pequena e viés grande, tá? Então, aqui, ó, a gente pode, se a gente colocar o viés aqui, crescendo, né? Então, aqui cresce, e aqui diminui, e a variância cresce para cá, e aqui diminui, e aí eu vou colocando. Então, o K1, ele vai ter uma variância... K igual a 1, ele vai ter uma variância grande e um viés pequeno. K igual a 2, diminui a variância e tem um viés muito maior. K igual a 3, diminui a variância e tem um viés um pouco maior, e assim por diante. E aí eu tenho, então, variando os Ks, né? K igual a 1 até o K igual a 11. E aí, uma sugestão dos autores é escolher por validação cruzada o valor de K, maximizando o número de acertos nas classes, tá? Então, e aqui é importante a gente colocar que é um método não paramétrico, tá? Esses métodos não paramétricos quase sempre eles vão permitir, eles vão alcançar em algum extremo a interpolação, tá? Não consegue colocar de um jeito que ele vai alcançar todos os pontos aqui, só que nem sempre eles vão conseguir acertar muito na base de teste, tá?